Olá, tudo bem com vocês? Enfim, vamos iniciar agora o tópico 5 da disciplina de Direito Civil 2 e vamos falar sobre os planos de existência, validade e eficácia. Na verdade, o tópico 5 vai abordar apenas o plano de existência. E aí o 6 o de validade, o 7 e o 8 o de eficácia. A eficácia é um pouco mais extenso porque fala de condição, termo, encargo. E aí nós temos que desdobrar esse assunto. Enfim, nós falamos sobre o negócio jurídico, conceituamos e classificamos o negócio jurídico, né? Apontamos as características do negócio jurídico, basicamente voltado àquela declaração de vontade, né? A manifestação da vontade, e que essa manifestação de vontade também pode, através do instrumento, do negócio que o agente pratica, escolher os efeitos que ele pretende sejam observados naquele negócio que ele está realizando, diferentemente do ato jurídico em sentido estrito, onde os efeitos já são definidos pela lei. Cabe apenas e tão somente a vontade consciente do agente para que aqueles efeitos sejam produzidos. A vontade, obviamente, e o ato praticado em si. Falando dos planos de existência, de validade e de eficácia, onde a gente faz toda essa abordagem a respeito do negócio jurídico, nós temos que entender um pouquinho essa questão da concepção do plano de existência. Porque quando nós falamos do plano de existência, nós falamos em vontade. Temos que analisar a questão da manifestação da vontade. Se a gente for pensar dessa forma, nós não analisamos, por exemplo, a ineficácia do ato ou a validade daquele negócio jurídico que foi realizado ou do fato jurídico em si que foi realizado, né? Num sentido mais amplo, mas apenas é analisada a realidade da existência daquele negócio, tá? Não importa a capacidade do agente, não importa se o objeto é lícito, não importa a forma como as partes realizaram aquele negócio. Mas nós temos que entender quais são os elementos que caracterizam esse negócio. E aí assim partimos para a compreensão se esse negócio é válido ou não, e se ele produz efeitos ou não. Então, se a gente for pensar dessa forma, imagine, eu acho que é um exemplo que é muito utilizado para a compreensão dessa parte do assunto. Imagine o casamento, né? Então, o casamento por si só, ele exige uma forma solene, né? É um ato solene, é um ato em que a lei estabelece algumas condições para a sua validade, mas se a gente for pensar no plano existencial, imaginem vocês um casal que procura uma pessoa para formalizar aquele casamento e essa pessoa não tem a autorização para aquilo, não tem competência para a realização do ato. Então imagine um casal que chama o vizinho, né, para que realize a cerimônia de casamento. Então, nesse caso especificamente, sequer existe o casamento. Tá? Por quê? Porque o casamento depende de uma forma solene. Imagine uma outra situação em que a pessoa ela estava sob transe, ela estava sob uma hipnose e praticou um determinado ato. Esse ato inexiste. Por quê? Porque nós temos que sempre pensar na manifestação da vontade. Não é que o ato inexiste, mas a manifestação da vontade não se concretiza porque a pessoa estava sob efeito da hipnose. Então não há que se falar em negócio jurídico porque não há a existência disso. Quando nós falamos do plano de existência, é quando o ato realmente é praticado, ele poderá vir a produzir efeitos, né? Por quê? Porque ele existe, mas, né, justamente por conta da sua validade é que esses efeitos são interrompidos. Muitas vezes pode se buscar através da nulidade ou da anulabilidade, né? A característica da anulabilidade de um determinado ato, tá? Então, quais são os elementos, os elementos que constituem esse negócio jurídico? Então, olha só, a declaração de vontade, se a gente for pensar na questão da vontade em si ou da declaração da vontade, é esta última que define o plano da existência do negócio jurídico e não a vontade em si.
Por quê? Porque a vontade, se a gente for pensar na questão da vontade, a vontade nada mais é do que a comprovação, do que a confirmação, né, através de uma declaração, de uma manifestação daquele determinado agente, daquele determinado sujeito. Portanto, ela é absorvida pela declaração. Agora, de nada adianta a pessoa ter a vontade, ter a intenção de praticar o ato, se nada o fizer na sequência. Ou seja, de nada adianta a vontade sem ter a devida declaração, a expressão daquela vontade materializada no negócio jurídico, certo? Então, assim, se a gente for pensar nos elementos, o primeiro deles é essa, sim, manifestação da vontade. E quando a gente fala em manifestação da vontade, existem várias formas da pessoa se manifestar. Pode ser, obviamente, de forma expressa, e aí quando nós falamos de forma expressa, pode ser tanto a questão escrita, quanto a questão falada, e também pode ser a questão de gestos ou sinais. Um simples gesto, né, positivo está confirmando, está aceitando uma determinada situação, enquanto um outro gesto negativo diz que você não aceita aquela condição ou não gostou daquela condição. Então, gestos ou sinais também são considerados manifestações expressas de uma vontade, tá? Mas também podem existir as chamadas declarações tácitas, tá? Essas declarações tácitas, elas se manifestam muitas vezes não pela ação, mas por uma determinada omissão, ou até mesmo, como nós falamos, o silêncio. Mas a gente já vai analisar a questão do silêncio, né? Então, olha só, o que fala o artigo 111 do Código Civil quando trata do silêncio? O silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, nós demos um exemplo no tópico anterior da doação pura, né? Então, a doação é um negócio jurídico, mas ele não é unilateral, ele é bilateral, porque ele depende da aceitação do donatário. No entanto, essa aceitação ela pode ser tácita. Então, quando se estabelece um prazo para a manifestação dessa vontade, se o donatário permanecer silente, ou seja, em silêncio, compreende ou é confirmada a doação. Então, essa regrinha está lá no artigo 539 do Código Civil, que trata da aceitação do donatário pela simples omissão, ou seja, o silêncio da parte caracteriza a aceitação tácita quanto àquele negócio jurídico em que o mesmo é favorecido, é beneficiado, no caso, o donatário. Tá? Mas também essa questão da omissão ou do silêncio, ela pode ser caracterizada de uma outra forma. É a chamada omissão dolosa. Então, é quando uma pessoa ela tinha a consciência, ela tinha o conhecimento de uma informação, né, que essa informação, se fosse tornada pública, ela não permitiria ou inviabilizaria a realização do negócio. Como, por exemplo, um defeito no objeto que está sendo contratado, como, por exemplo, a capacidade da pessoa que está contratando, ela omite sabidamente que não poderia realizar aquele ato. E são situações em que, obviamente, né, nós estamos analisando o plano da existência do negócio jurídico, então, obviamente que no plano da validade isso terá consequências, mas no plano da existência, o silêncio, portanto, ele sim tem a sua importância justamente por conta dessas situações em que o próprio silêncio, né, a gente normalmente entende que o silêncio é a ausência da manifestação da vontade. Nesse caso não, é muito pelo contrário, é um silêncio doloso justamente para que ele não se prejudique. Então ele deixa de informar uma situação verdadeira que poderia inviabilizar a concretização de todo o negócio, tá? Além da manifestação da vontade, nós também temos como segundo elemento constitutivo do negócio jurídico o agente, né? A figura do agente. Então, quando nós analisamos dessa forma, nós podemos falar que o agente pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, né? Agora, é necessária a presença do sujeito. Se nós não tivermos a presença de um sujeito que realize o ato, seja o ato jurídico em sentido estrito ou
quando estamos agora, né, enfrentando esse conteúdo, o negócio jurídico, se não fosse dessa forma, nós estaríamos falando em fato jurídico em sentido estrito. Portanto, para o negócio jurídico, para a existência do negócio jurídico, é necessária a presença do agente emissor da vontade. Se não houver agente, nós estamos falando de fato jurídico em sentido estrito ou fato natural, né? Um acontecimento natural que não tem a intervenção humana. O outro elemento é o objeto. Quando nós falamos em objeto, disse que todo negócio jurídico pressupõe a existência de um objeto, né? E é em razão desse objeto que giram os interesses das partes. As partes, para realizar um negócio jurídico, têm que ter o bem da vida, como se fala, o objeto em si que está sendo negociado, que está sendo discutido, que está sendo perseguido, né? A ausência do objeto nem há que se falar em plano de existência, porque não há sequer negócio jurídico. E por fim, né, o quarto elemento, que é a forma. Quando nós falamos em forma, o que entendemos pela forma? A forma é o meio pela qual, né, o negócio jurídico se realiza. No entanto, nós não falamos forma legal ou não prescrita em lei, ou, né, enfim, nós não falamos da regra que aquele negócio tem que respeitar para a sua validade, porque nós não estamos analisando o plano de validade. Agora há pouco eu falei do objeto. Eu não falei se o objeto era lícito ou era ilícito. Eu falei do agente emissor da vontade. Não falei se ele era capaz ou ele era incapaz ou ele era impedido. Da mesma forma, né, falamos sobre o modo pelo qual o negócio é realizado. Portanto, não é a forma legal, mas a simples forma utilizada pelos agentes para a consecução do seu fim, para a busca, né, do seu fim, que é a realização, a concretização daquele negócio. Agora, obviamente que a gente não pode então confundir a forma existencial do negócio com a forma legal prescrita em lei para a validade daquele negócio jurídico. Então vou dar um exemplo para vocês, porque é uma aula bem rapidinha. Eu acho que com esse exemplo a gente consegue deixar bem claro a situação envolvendo a questão da existência do negócio jurídico. Então o plano de existência pode ser usado como exemplo um contrato de compra e venda entre dois vizinhos de uma área rural, por exemplo, né? Então o vizinho encontra o outro e acertam o preço porque ele quer comprar uma parte, né, da terra do seu vizinho. E eles acertam o preço, o vizinho que está vendendo emite um recibo, né, assina dizendo que recebeu aquele numerário, o comprador pega o recibo e automaticamente entra na posse daquela parte da terra que ele acabou adquirindo do seu vizinho. No entanto, observe nessa situação específica que se ele for querer alienar a sua propriedade posteriormente, ou eventualmente esse vizinho venha a falecer, o novo proprietário, né, venha a falecer e vai automaticamente abrir a sucessão do seu patrimônio com a abertura do espólio, o que acontece nessa situação específica? Com a abertura do inventário, no caso, né, em que o espólio é o detentor daquele patrimônio, o que acontece nessa situação específica? Aquela faixa de terra não poderá ser sucedida. Por quê? Porque muito embora tenham-se observados alguns elementos, um deles ausente, obviamente, torna o ato inválido. Então, os agentes, vamos pensar na questão, vamos pela ordem, na manifestação da vontade. O vizinho queria vender e ele aceitou pagar o preço que o vizinho pediu. Então, a vontade foi manifestada naquele recibo. O segundo elemento que nós falamos é a questão do agente. Então, os dois proprietários já do imóvel são capazes, tudo certinho, automaticamente não há nada que macule esse negócio em relação à capacidade dos agentes. O objeto, uma área de terras, um objeto lícito, né, possível, determinado nesse caso. E a forma, eis a questão. A forma adotada pelos agentes não foi a forma legal. Muito embora não tenha sido a forma
que a lei exige para esse tipo de negócio, que é a escritura pública de compra e venda lavrada por tabelião, o negócio nós não podemos negar que existiu. Ele existiu, porque então o plano de existência está presente. Existe a manifestação da vontade, existe o agente, ou os agentes nesse caso, existe o objeto e existe a forma. Então o plano existiu. No entanto, no quesito validade, é que esse elemento não pode ser caracterizado, né? Não pode ser confirmado, tendo em vista a ausência da forma legal. Então, um simples recibo não é documento hábil para a transferência da propriedade imobiliária no registro de imóveis. Tá? Poderia esse comprador buscar em juízo, né, se houvesse a negativa do vendedor, a confirmação dessa compra e venda? Poderia, através de uma adjudicação compulsória, enfim, o reconhecimento de que de fato pagou o preço cobrado pelo vendedor, né, muito embora a posterior recusa do vendedor na transferência dessa propriedade, porque deveria ser feito através de escritura pública. Então, nessa situação, a gente consegue já compreender a completude dos 4 elementos necessários para a configuração do plano de existência do negócio jurídico. Tá? Próximo tópico, nós vamos falar aí sim do plano de validade. Então, não basta existir o negócio, ele tem que ser válido. E para ser válido, nós temos que analisar as 3 situações específicas, segundo o artigo 104 do Código Civil, que é agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma legal, né? Que são, portanto, os 3 pilares do plano de validade do negócio jurídico. Mas isso a gente vai falar no tópico 6, ok? Até lá, tchau, tchau.